Enxaqueca. Esse é o primeiro de uma série de vídeos onde eu falarei tudo o que você precisa saber sobre essa doença. Nesse primeiro vídeo você vai saber a respeito do que é enxaqueca, alguns dados importantes, o que o paciente sente, quais são as manifestações clínicas, como fazemos o diagnóstico e no final algo extremamente importante que o paciente deve saber antes de fazer uso de qualquer tipo de tratamento medicamentoso. Mas antes eu gostaria de lembrar que esse canal fala sobre os principais diagnósticos e tratamentos relacionados a dores crônicas. Então, se você tem interesse sobre esse assunto, considere se inscrever. E se você gostar dessas informações, curta e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. A enxaqueca, também conhecida como migrânia, ela é um dos tipos de dores de cabeça. Nós temos aí muito mais do que 100 tipos de dores de cabeça. A enxaqueca é extremamente comum, acontecendo em 12 a 15% da população mundial. Ela acontece 2 vezes mais na mulher quando comparada com os homens e acomete principalmente os adultos jovens, entre 20 e 40 anos. Apesar de não ser uma doença fatal, ela é extremamente debilitante. Ela só perde para as dores lombares quando nós avaliamos anos vividos com incapacidade. Por isso que o seu tratamento é extremamente importante. Existem fundamentalmente 5 fases da enxaqueca, embora nem todos os pacientes passem por todas elas. Vamos avaliar cada uma. Alguns pacientes têm aquilo que nós chamamos de pródromo, que são sintomas que vão acontecer muito antes da dor de cabeça em si. Nessa fase, os pacientes podem sentir uma série de alterações físicas e mentais, como cansaço, compulsão por certos tipos de alimentos, alterações do humor, por exemplo, o paciente fica irritado ou muito deprimido, e bocejos frequentes. Esta fase pode durar de 1 a 24 horas e alguns pacientes percebem nitidamente essa relação. Outros pacientes podem ter o que chamamos de aura. 25% dos pacientes têm isso, que são principalmente sintomas visuais, exemplo, pontos brilhantes ou diminuição da visão, e auditivos, como zumbido ou diminuição da audição. Normalmente esses sintomas ocorrem antes da dor de cabeça em si. E aí chega a fase da crise de dor de cabeça propriamente dita, que pode ser de moderada a forte intensidade, tipicamente do tipo pulsátil, que pode piorar com atividades do cotidiano. Então o paciente prefere ficar quietinho num quarto escuro. As dores podem ser de um ou dos 2 lados da cabeça e pode ser acompanhada de náuseas, vômitos e eventualmente barulho e luz incomodam bastante. Depois da crise, há a fase de resolução. As crises vão diminuindo lentamente. Algumas podem parar de repente. Então recolher-se em um quarto escuro e tentar dormir é bastante importante nessa fase. E é claro, usar os medicamentos indicados pelo médico. E depois há o estado de pós-crise, de pós-dor de cabeça, que é o estágio final. E pode ser descrita pelo paciente como uma sensação de ressaca, podendo demorar dias para passar. O diagnóstico da enxaqueca ele é feito de forma clínica, através das características da dor do paciente. Raramente os exames de imagem são necessários, apenas como há alguns sinais de alerta, mas frequentemente se pede uma ressonância do encéfalo que serve mais para deixar o paciente tranquilo do que para fazer qualquer tipo de diagnóstico. Então acompanhem comigo os critérios propostos pela Sociedade Internacional de Dor de Cabeça para o diagnóstico da enxaqueca. Então vamos lá. Pelo menos 5 crises de dor de cabeça durante a vida. 2. Dores de cabeça com duração de 4 a 72 horas. 3. Muito importante. Pelo menos 2 dessas 4 características seguintes. Dor de um lado só da cabeça, pulsátil ou latejante, de moderada a forte intensidade, que pode ser agravada por atividades rotineiras ou cuja dor faz o paciente evitar essas atividades. 4. Pelo menos uma das 2 características seguintes: paciente com náusea e vômito associado, ou foto ou fonofobia, que significa
a luz incomodando muito ou o barulho incomodando muito. E quinto, muito importante, que não seja explicada por outra doença. E esse último critério ele é muito importante, porque há alguns problemas de saúde que podem mimetizar, que podem parecer enxaqueca e não são. É o caso, por exemplo, da cefaleia cervicogênica, que é um dos tipos de dores de cabeça que são originadas de alguma estrutura do pescoço, e eu tenho um vídeo completo a respeito disso no nosso canal. Existem inclusive alguns tipos de enxaqueca, né? As mais importantes seria diferenciar entre enxaqueca com ou sem aura, eu falei já para vocês o que é aura, a enxaqueca episódica ou a enxaqueca crônica. Define-se enxaqueca episódica como poucas crises por mês e a enxaqueca crônica com pelo menos 15 dias de dor no mês. E há também a enxaqueca relacionada à menstruação ou enxaqueca menstrual, e eu vou gravar um vídeo especificamente a respeito disso depois. Agora, é muito importante reconhecer que a enxaqueca tem inúmeros fatores desencadeadores que são normalmente negligenciados, e é fundamental controlar todos eles antes de pensarmos em um tratamento medicamentoso. Então aqui nesse gráfico nós conseguimos avaliar, até por ordem de frequência, os principais fatores desencadeantes. Então alguns tipos de alimento, alguns pacientes falam que é o vinho, queijo, chocolate, muito calor, dormir tarde, tabagismo, ingesta de álcool, muita luminosidade, alguns odores, em especial alguns tipos de perfume, alterações climáticas, jejum prolongado e estresse. E no próximo vídeo nós falaremos sobre como fazer o tratamento da crise da enxaqueca.